Capítulo 1. O primeiro olhar. Ricardo estava sentado em sua cadeira de couro, na sala de estar imponente da mansão que ele conquistara aos poucos, com muito esforço e trabalho duro. Olhou para sua esposa, Ana, que estava a seu lado, mas parecia distante. Ela era a mulher dos seus sonhos, com seu sorriso encantador e seus olhos brilhando de uma luz especial. Mas, mesmo assim, algo estava errado. Ela sempre fora linda, amável e carinhosa. Porém, ele sentia que havia algo de diferente nela ultimamente. Seu olhar, antes cheio de curiosidade e alegria, agora estava apagado, como se tivesse perdido alguma parte de si mesma. Ela raramente sorria como antes e se afastava quando ele tentava iniciar uma conversa mais profunda. O que ele mais queria era manter tudo sob controle. Ele sabia que um casamento sem equilíbrio, sem controle, podia se tornar caótico, e ele não estava disposto a perder aquilo que com tanto esforço havia construído. Mas, o que ele não entendia era que o controle dele, o que ele acreditava ser proteção, estava distanciando a mulher que ele amava. Ricardo estava cego para o fato de que, ao tentar manter tudo sob rédeas apertadas, ele estava sufocando Ana. Ele sabia o que tinha que fazer. Tudo o que ela precisava era de um pouco mais de atenção. Talvez ele estivesse sendo rígido demais, mas ela precisava entender o quanto ele se preocupava com ela. Ele faria o necessário, ele sempre fazia. Ele estava preparado para tudo, mas não para a frieza que ela demonstrava cada vez mais. A noite caiu, e Ana, silenciosa, serviu a única refeição do mês que ele oferecia. Era sempre uma surpresa especial, pensada por ele, um jantar formal, onde o mundo de fora parecia desaparecer. O que ele não sabia era que, por trás de sua calma, Ana estava se perguntando há quanto tempo estaria disposta a aceitar apenas esse gesto vazio, de um homem que ela não reconhecia mais. Ela estava à beira de um grande dilema. Capítulo 2. O mistério da refeição. A relação entre Ana e Ricardo era cheia de contradições. Ela se sentia perdida em um mar de luxo e regalias, mas ao mesmo tempo se via em um cárcere emocional, que não conseguia mais ignorar. A cada mês, o ritual permanecia, uma refeição, uma única refeição que marcava seu compromisso, ou talvez o que ele chamava de dedicação a ela. Mas porque apenas uma vez ao mês, o silêncio se instalava entre eles, como uma presença invisível. Ana começou a reparar em cada detalhe, em cada olhar furtivo que Ricardo lhe lançava. Ele não falava sobre os sentimentos dela, mas se mostrava sempre preocupado com a comida que ela comia, como se aquilo fosse o único aspecto de sua vida que importava. Ela sabia que a comida, a única refeição mensal, não era um presente. Era um teste. Um teste que ela não sabia como passar. Em uma noite fria, Ana decidiu questionar a razão por trás de todo aquele comportamento. Não poderia continuar vivendo sob essa sombra sem entender o que estava acontecendo. Quando Ricardo anunciou que seria o dia da refeição, ela não podia mais ignorar os sinais. Ela o observou de longe, enquanto ele preparava tudo meticulosamente. Ele parecia gostar do controle que tinha sobre os detalhes. Mas isso era só o começo. Ana precisava saber mais, e ela não teria mais medo de perguntar o porquê. Por que só uma vez por mês? Por que essa separação que ele mesmo impunha? Capítulo 3. A revelação surpreendente. Na manhã seguinte, Ana teve um encontro inesperado com sua amiga Clara, alguém em quem ela confiava profundamente. Elas se encontraram para um café, e foi nesse momento que Clara começou a compartilhar algo que Ana jamais imaginara. Você não está sozinha, sabia disso? Disse Clara, com um olhar preocupado. Eu tenho uma amiga que passa pela mesma situação com o marido. Ele também só a alimenta uma vez por mês. O choque tomou conta de Ana. Como assim? Era algo que ela não podia entender. Pensou que aquilo fosse algo único, algo particular de seu relacionamento. Mas, ali, Clara lhe revelou que esse comportamento não era raro entre homens ricos, aqueles que buscavam manter o controle de tudo ao seu redor, até mesmo das suas esposas. Esses homens, Ana, continuou Clara, muitas vezes, veem o controle como uma forma de amor. Eles acreditam que, ao manter a esposa sob seu domínio, estão protegendo-a. É tudo muito mais complexo do que você imagina. Ana ficou em silêncio, processando as palavras de Clara. O peso da revelação a fez questionar se seu casamento estava realmente no caminho certo,
se ela estava sendo manipulada sem perceber. Eu sei que é difícil, mas você precisa pensar em como se sente. Você está bem? Clara a olhou com olhos sinceros. Ana respirou fundo, tentando entender o que aquilo significava. Ela sabia que precisava de respostas, e talvez tivesse que encarar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Você consegue entender o que Ana está passando? O que você acha do comportamento de Ricardo? Não perca os próximos capítulos. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Capítulo 4. Passado oculto de Ricardo. Ana estava começando a perceber que havia algo mais por trás das ações de Ricardo. Não era apenas uma questão de controle. Ele estava escondendo algo que ela não podia ainda compreender completamente. Seu comportamento, tão calculado, tão meticuloso, não parecia ser apenas uma questão de preservação do casamento, mas algo muito mais profundo, enraizado em seu passado. Naquela noite, depois de um jantar solitário, onde ela tentou digerir suas próprias dúvidas, Ana vasculhou o escritório de Ricardo. Ela nunca havia se atrevido a fazer isso antes, mas algo dentro dela pedia respostas. Entre papéis e pastas antigas, ela encontrou algo que a deixou sem palavras, uma carta manuscrita de um terapeuta, datada de anos atrás, endereçada a Ricardo. A carta falava sobre trauma infantil, sobre uma infância marcada pela fome e pela escassez. O terapeuta mencionava que Ricardo, por mais bem-sucedido que fosse, nunca havia superado o medo visceral de voltar àquela situação. A carta ainda falava sobre como ele tentava controlar as pessoas ao seu redor para evitar sentir-se vulnerável novamente. O medo de Ricardo era mais profundo do que ela imaginava. Ana finalmente entendeu que o comportamento dele não tinha nada a ver com ela. Era uma tentativa desesperada de não repetir o passado, de não ser mais o menino faminto, sozinho, sem recursos. No entanto, essa tentativa de controlar tudo e todos ao seu redor estava prejudicando a própria vida de Ricardo e a dela também. Capítulo 5. Jogo psicológico. Com a revelação sobre o passado de Ricardo, Ana sentiu um peso imenso, mas também uma sensação de alívio. Ela agora sabia que ele não estava sendo cruel apenas por capricho. Ele estava carregando um fardo psicológico pesado, e aquele jogo de controle não era apenas uma escolha dele, mas uma resposta a uma dor que ele nunca havia curado. No entanto, isso não significava que ela tivesse que aceitar esse comportamento. Ricardo, ciente de que estava perdendo o controle sobre Ana, começou a agir de maneira ainda mais manipuladora. Seus gestos de carinho se tornaram mais espaçados e calculados, dando a Ana a falsa sensação de que ele ainda a amava. Ele sabia o que ela queria ouvir, sabia o que ela precisava para se sentir amada. Mas, ao mesmo tempo, mantinha a distância emocional, como se temesse que qualquer aproximação pudesse significar mais uma perda. Ana, porém, não estava disposta a ser mais uma peça no jogo psicológico de Ricardo. Ela começou a fazer perguntas difíceis, tentando confrontar o marido sobre suas atitudes. Mas, sempre que ela se aproximava da verdade, ele recuava. Ele a fazia sentir-se culpada por questioná-lo, dizendo que ela não entendia o quanto ele estava sacrificando para manter a família segura. A cada tentativa de se aproximar dele, Ana sentia-se mais distante. Ela se perguntava se aquele amor que ela sempre idealizou poderia ser restaurado. O controle de Ricardo estava sufocando a felicidade que ela desejava para si mesma. Capítulo 6. O grande conflito. Ana não sabia mais o que fazer. Ela estava em uma encruzilhada emocional, e a dor que sentia parecia ser cada vez mais intensa. O comportamento de Ricardo a deixava confusa. Ele dizia que a amava, mas suas ações diziam o contrário. Ele não era o homem com quem ela se casou. O homem com quem ela se casou não era assim, tão frio, tão distante. Em uma noite tensa, ela decidiu confrontá-lo. Ricardo, como sempre, parecia estar preparado para qualquer coisa, exceto para a verdade crua. Eles estavam no escritório, e o silêncio entre eles era palpável. Ana respirou fundo e perguntou diretamente: Ricardo, por que você faz isso? Porque só me alimenta uma vez por mês? Você está me tratando como uma estranha. O que aconteceu com o homem que eu conheci? Ricardo a olhou nos olhos, sem saber o que responder. O que ele mais temia era que, ao revelar o verdadeiro motivo por trás de suas ações, ele perderia Ana para sempre. Ele, então, falou:
com um tom frio, mas cheio de angústia: eu faço isso por você, Ana. Eu faço isso porque não quero que você sofra como eu sofri. Eu não sei como ser diferente. Aquelas palavras caíram como um peso sobre Ana. Ela sentiu que algo havia mudado, mas não sabia se aquilo era suficiente para curar o que estava quebrado entre eles. Ela queria entender mais, queria salvar seu casamento, mas não sabia se Ricardo estava disposto a mudar. Você conseguiu entender o motivo por trás das ações de Ricardo? Será que ele conseguirá mudar e salvar seu casamento? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa história cheia de reviravoltas. Capítulo 7. O desespero de Ana estava perdida. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente, mas não conseguiam apagar o sentimento de angústia que a dominava. Como alguém que se dizia amar poderia fazer algo tão doloroso e controlador? Ela havia tentado entender, tentado perdoar, mas o peso do comportamento dele parecia ser insustentável. Ela sabia que precisava de respostas. A cada dia que passava, mais ela sentia o vazio crescer entre eles. Ricardo, por sua vez, estava se fechando cada vez mais focado em manter a fachada de um marido perfeito e rico. Mas, por dentro, ele estava tão quebrado quanto ela. Ana começou a afastar-se de todos, inclusive das amigas que a apoiavam. Conversas com Clara eram mais escassas, e ela mal tinha coragem de ir a encontros sociais, com medo de ser vista como a esposa que vive de migalhas, com um casamento que já estava em frangalhos. Mesmo com todo o luxo ao seu redor, ela sentia que algo essencial estava sendo tirado dela. Uma noite, quando todos já estavam dormindo, Ana sentou-se sozinha na varanda da casa, olhando para a imensidão da cidade. Ela refletiu sobre sua vida, sobre as escolhas que fez, e se perguntava: eu ainda sou capaz de mudar isso? Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas qual? Continuar em um casamento onde a liberdade parecia estar cada vez mais distante. Ou enfrentar a dor e procurar por um novo caminho, mesmo que isso significasse perder Ricardo? Capítulo 8. O encontro com o passador. Na manhã seguinte, Ana decidiu vasculhar mais fundo no passado de Ricardo. Ela precisava entender o que realmente o motivava. Sabia que sua descoberta da carta não era um acaso. Ela sentia que, ao compreender os fantasmas que Ricardo carregava, talvez ela pudesse ajudá-lo a encontrar a paz, e talvez até salvar seu casamento. Ela encontrou mais uma pista no escritório dele, uma velha foto em preto e branco de Ricardo com sua mãe em um campo, visivelmente magros, com rostos cansados e um ar de sofrimento. A legenda atrás da foto dizia: nunca mais, Ricardo, nunca mais. Essas palavras, simples e diretas, fizeram o coração de Ana acelerar. Ricardo nunca tinha falado sobre sua infância dessa maneira. Ele sempre se referia a ela de forma fria, como se tivesse superado tudo. Mas Ana agora entendia. O medo de Ricardo, o comportamento controlador, tudo isso tinha uma origem. Ele estava tentando proteger-se de um passado doloroso, mas não sabia como lidar com isso sem prejudicar quem ele amava. Ana ficou por algum tempo encarando a foto, sentindo uma mistura de compaixão e tristeza. Ela queria abraçar aquele menino da foto, aquele homem que ainda carregava as cicatrizes de uma infância que o marcara para sempre. Ela sabia que precisava ajudar, mas não sabia se ainda tinha forças para lutar sozinha. Capítulo 9. A cura impossível. Naquela tarde, Ana decidiu procurar ajuda profissional. Sabia que o caminho para a cura de Ricardo não seria fácil, mas ela estava disposta a tentar. Ela ligou para a terapeuta que Clara havia recomendado e agendou uma sessão para o casal. Ela sabia que aquilo poderia ser o primeiro passo para salvar não só o casamento deles, mas também a si mesma. Quando Ricardo soube da decisão de Ana, ele reagiu com resistência. Ele não acreditava que a terapia pudesse ajudá-los. Para ele, seus problemas eram apenas uma fase. Mas Ana estava decidida a não desistir. Se você realmente me ama, disse ela, precisamos enfrentar isso juntos. Eu preciso de você. Ricardo, não posso fazer isso sozinha. Ele a olhou, desconfortável, como se estivesse à beira de admitir que ela estava certa. Mas sua resistência era palpável. Ele temia enfrentar seu próprio passado, temia que, ao abrir as portas para a cura, ele perderia ainda mais controle sobre sua vida. Ele estava preso entre o amor por Ana
e o medo de confrontar a dor que carregava desde sua infância. Mesmo com tudo isso, Ana sabia que essa era a única chance de reconstruírem algo que valesse a pena. Com o coração pesado, mas com uma esperança renovada, ela aguardou o início das sessões. Capítulo 10. A decisão crucial. A primeira sessão de terapia foi um marco. Ricardo entrou na sala com uma postura defensiva, os braços cruzados, como se estivesse pronto para se proteger de tudo. Ana, por outro lado, estava mais aberta, mais disposta a dar a si mesma e ao relacionamento uma chance. Mas a tensão era evidente. Ambos estavam à beira de um grande confronto. O terapeuta iniciou a conversa com calma, pedindo que cada um falasse sobre seus sentimentos. Ricardo, apesar da resistência inicial, começou a revelar pequenos fragmentos de seu passado. Ele falou sobre a fome, a negligência de seus pais e o medo de ser abandonado. Cada palavra parecia pesar mais, mas ao mesmo tempo, ele começava a tirar a máscara de dureza que havia usado por tanto tempo. Ana, com os olhos marejados, ouviu tudo, compreendendo mais do que jamais imaginara. Ela nunca soubera do tamanho da dor de Ricardo. Mas o que a machucava ainda mais era o fato de que ele nunca havia compartilhado isso com ela. A sessão terminou com um silêncio denso, mas a sensação de que algo havia começado a se mover dentro deles. Agora, mais do que nunca, Ana sabia que a luta pela recuperação seria difícil, mas ela também sabia que não podia mais ficar paralisada, esperando que tudo se resolvesse por conta própria. Você acha que a terapia será capaz de salvar o casamento de Ana e Ricardo? Eles conseguirão superar seus traumas e construir um futuro juntos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, curta o vídeo e inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa emocionante história. Capítulo 11. A decisão crucial. As sessões de terapia continuaram, mas Ricardo ainda lutava contra seus próprios demônios. Ele não estava acostumado a abrir seu coração e a expor suas fraquezas. A cada sessão, ele se sentia mais vulnerável. E a cada sessão, Ana sentia que ele estava começando a se despir de uma capa que ele carregava há anos. Em um dos encontros, Ricardo revelou algo que Ana jamais imaginara. Eu tenho medo, Ana. Medo de que, se eu deixar de controlar, se eu te der liberdade, você me deixe também. Essas palavras, ditas com tanta sinceridade e dor, foram como um golpe para Ana. Ela nunca soubera que, por trás de todo o controle, havia tanto medo de ser abandonado, de reviver a dor da infância em que ele era deixado para trás, com fome e sozinho. Ana, por sua vez, também começou a se abrir mais. Ela admitiu, pela primeira vez, o quanto estava se sentindo sufocada. Eu entendo o seu medo, Ricardo, mas eu preciso de espaço também. Não posso viver com a constante sensação de que estou sendo vigiada, controlada. Isso está matando minha alma. O terapeuta, então, sugeriu que eles começassem a trabalhar em uma nova dinâmica, em que ambos tivessem a liberdade de ser quem realmente eram, sem medos ou inseguranças. Mas, para isso, eles precisavam aprender a confiar um no outro de uma maneira genuína, sem manipulação ou controle. Capítulo 12. A batalha interior. Após semanas de sessões intensas, Ana e Ricardo começaram a experimentar pequenas vitórias. Eles ainda tinham muito a superar, mas algo dentro deles estava começando a mudar. Ricardo, cada vez mais consciente de seu medo e inseguranças, começou a trabalhar para deixar de ser o controlador que ele sempre fora. Ele entendia que precisava permitir que Ana tomasse suas próprias decisões, mesmo que isso significasse dar a ela o espaço que ele temia. Porém, as coisas não estavam sendo fáceis. Cada passo em direção à liberdade vinha acompanhado de um grande esforço emocional. Ricardo, em momentos de crise, ainda se via querendo controlar. Ele começava a perceber que, sem seu controle rígido, o medo de ser abandonado tomava conta dele. Ana, por outro lado, estava começando a se sentir mais forte. Ela entendia que a dor não estava em ser amada, mas na forma como a relação de controle entre eles estava moldando sua vida. Ela não queria ser uma vítima, e isso a motivava a lutar por sua liberdade emocional. Eu te amo, Ricardo, mas preciso de mais. Eu não posso viver nessa prisão que criamos para nós mesmos, disse Ana em uma das sessões. Ricardo, com lágrimas nos olhos, sabia que aquilo era um ponto sem volta. Ele precisava mudar. Ele queria mudar.
Mas a dúvida ainda o atormentava. Seria tarde demais para salvar o casamento? Capítulo 13. O passo em direção ao perdão. Tempo passou, e a cada passo, a relação deles foi sendo reconstruída, mas de forma dolorosa e cheia de obstáculos. O perdão, para Ana, era essencial, mas o mais difícil era perdoar a si mesma. Ela ainda se sentia culpada por não ter percebido o quanto o medo de Ricardo havia dominado sua vida. Ela sentia que poderia ter reagido mais cedo, que poderia ter mostrado a ele que não precisava viver daquela maneira. Ricardo, por sua vez, começou a dar passos importantes para superar sua infância marcada pela fome e pela falta de apoio emocional. Ele começou a trabalhar em seu passado e, pela primeira vez, procurou alguém que o ajudasse a lidar com seus traumas. Ele sabia que só assim poderia oferecer algo real a Ana, e não apenas uma versão controlada e fria de si mesmo. Eu nunca soube como ser alguém que você pudesse confiar plenamente, disse Ricardo, enquanto estava no sofá da sala, olhando nos olhos de Ana. Mas agora, eu quero ser essa pessoa para você. Ana, tocada pelas palavras dele, sabia que o caminho para a cura era longo, mas ela sentia que, pela primeira vez, havia uma chance de verdade. O amor estava ali, mas ele precisava ser reconstruído. Eles precisavam aprender a confiar um no outro. Novamente, sem medo de perder. Capítulo 14. O último jantar. Chegou o dia do último jantar, aquele momento mensal em que Ricardo sempre preparava uma refeição especial para Ana. No entanto, desta vez, o jantar foi diferente. Ana decidiu que, ao invés de simplesmente esperar pela refeição preparada por ele, ela também tomaria a iniciativa. Juntos, eles prepararam o jantar, com risos e brincadeiras, algo que há muito tempo não acontecia entre eles. O ambiente estava diferente. O clima, antes pesado, estava agora mais leve. Ana sentiu que a relação deles, apesar de todos os altos e baixos, estava se transformando. Não seria fácil, mas ela sabia que aquela refeição representava mais do que apenas comida. Era um símbolo de que ambos estavam se empenhando para recomeçar, para construir uma base sólida e saudável. Durante o jantar, Ricardo olhou para Ana e, com um sorriso genuíno, disse: "Este é o nosso novo começo. Eu não vou mais te controlar, Ana. Eu não vou mais deixar que o medo dite as regras da nossa vida." Ana sorriu, com o coração batendo forte. Ela sentia que, finalmente, os dois estavam se libertando. E, pela primeira vez em muito tempo, ela acreditava que o amor deles poderia florescer de uma maneira saudável. Capítulo 15. O novo caminho. Com o tempo, Ricardo e Ana aprenderam a redefinir o que significava estar juntos. Eles não precisavam mais se prender a regras impostas por medos do passado. A confiança começou a crescer novamente, e o amor, que antes parecia sufocado, começou a brilhar com mais intensidade. Ricardo ainda enfrentava seus próprios desafios internos, mas agora ele não estava mais sozinho. Ele sabia que, ao lado de Ana, poderia aprender a ser um homem melhor, não só para ela, mas também para si mesmo. E Ana, por sua vez, aprendeu a confiar novamente no amor, que havia se perdido em algum momento de sua vida. Eu sei que não temos todas as respostas, mas juntos, podemos encontrar o caminho, disse Ana, com os olhos cheios de esperança. O futuro deles, que antes parecia incerto e cheio de obstáculos, agora parecia estar mais claro. O amor entre eles era possível, mas apenas se ambos estivessem dispostos a continuar lutando, a crescer juntos. Você acha que Ricardo e Ana finalmente encontraram o equilíbrio no relacionamento deles? Será que a confiança será restaurada de vez? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, curta o vídeo e inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa história cheia de superação e reviravoltas emocionantes. Capítulo 16. A busca pelo perdão. Após o último jantar, algo dentro de Ana se transformou. Ela sentiu uma sensação de paz que há muito tempo não experimentava, mas sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito. O perdão, tanto para si mesma quanto para Ricardo, não seria simples. Ela ainda carregava a dor da falta de afeto, da solidão emocional que sofreu durante tanto tempo. E, apesar de tudo, ela amava Ricardo. Ela sabia que não poderia continuar nesse ciclo de sofrimento e autossacrifício. Não mais. Para que pudesse perdoar Ricardo completamente, ela precisaria se libertar da mágoa e deixar para trás as lembranças das manipulações emocionais.
A ideia de manter o perdão vivo não seria fácil, mas era o único caminho para sua própria cura. Na manhã seguinte, Ana decidiu tomar a iniciativa de buscar seu próprio apoio emocional, se inscrevendo em um grupo de apoio para mulheres que passavam por dificuldades semelhantes. Ela sabia que sua jornada seria cheia de desafios, mas não queria fazer isso sozinha. Ela precisava de alguém para conversar, para desabafar, para se sentir segura. Ricardo, por sua vez, passou a entender o quanto ele ainda precisava evoluir. Ele sabia que não poderia controlar tudo, mas estava disposto a aprender a respeitar os limites de Ana. Ele estava determinado a deixá-la livre para ser quem ela fosse, sem a sombra do medo que sempre o perseguira. Capítulo 17. As primeiras mudanças. O processo de mudança não foi fácil para nenhum dos dois. Ricardo, agora mais vulnerável, começou a dar passos pequenos, mas significativos. Ele passou a buscar mais apoio, tentando entender o impacto de suas atitudes no relacionamento. As sessões de terapia continuaram, e a cada dia, ele se sentia mais confortável em expor seus sentimentos. Ele começou a perceber que o amor não poderia ser controlado. Amor verdadeiro significava liberdade, confiança mútua e respeito. Ele não tinha mais medo de deixar Ana ir, porque ele sabia que, se a amasse verdadeiramente, ele a deixaria voar. E ela, por sua vez, voltaria sempre. Ana, com o coração aberto, também passou a mudar. Ela começou a se enxergar com mais carinho, a cuidar mais de si mesma. Ela começou a entender que, para ser feliz ao lado de Ricardo, precisava primeiro ser feliz sozinha. O espaço que ela tanto desejava também se transformou em uma oportunidade para crescer e se redescobrir. Ela sabia que não poderia viver o resto da vida em um relacionamento que a fizesse sentir-se aprisionada. Embora as mudanças de ambos fossem pequenas, o impacto no casamento era profundo. Eles estavam, aos poucos, criando uma nova base, mais sólida, mais transparente. Capítulo 18. O segredo de Ana. Em meio a todo esse processo de cura e mudança, Ana recebeu uma proposta de um investidor. Seu projeto pessoal, que ela sempre colocou em segundo plano, estava começando a ganhar força. Ela sabia que essa era a oportunidade que ela esperava há tanto tempo. No entanto, a proposta a fez hesitar. Ela temia que, ao buscar seu próprio caminho, isso afastasse ainda mais ela de Ricardo. Ricardo, embora orgulhoso da coragem de Ana, ficou desconfortável com a ideia. Ele temia que, com o crescimento de Ana, ele fosse deixado para trás. Ele queria apoiá-la, mas sentia uma dor inexplicável ao pensar que sua esposa estava se distanciando dele. Ana, por outro lado, precisava dessa chance. Ela sentia que, para crescer, precisava encontrar sua própria identidade, fora da sombra do medo de Ricardo. A proposta era uma chance de ser vista como uma mulher independente, com sonhos e objetivos próprios. No entanto, Ana ainda se perguntava: seria a hora certa de se lançar nesse novo desafio? Ela temia que o crescimento dela fosse, de alguma forma, um reflexo da falha do relacionamento deles. Capítulo 19. A decisão importante. Ana não podia mais adiar a decisão. Ela sentiu que a proposta do investidor era uma oportunidade única, que poderia transformar sua vida de uma vez por todas. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que essa decisão afetaria profundamente seu casamento com Ricardo. Ela não queria que seu sucesso fosse a causa de mais tensão entre eles, mas também não queria abrir mão de algo que a faria se sentir realizada. Após muitas noites em claro, conversas com suas amigas e sessões de terapia, Ana decidiu que daria o passo em direção ao seu próprio sonho. Ela sabia que isso não significava abandonar Ricardo, mas sim encontrar uma maneira de equilibrar suas necessidades pessoais com as necessidades do casamento. Ela compartilhou a decisão com Ricardo de uma maneira franca e aberta, sem medo do que ele poderia pensar. Ela precisava ser honesta consigo mesma e com ele. Eu amo você, Ricardo, mas preciso seguir meu caminho também. Esse é o momento para mim. Eu preciso me dedicar a algo que sempre sonhei, algo que é meu, disse Ana, com lágrimas nos olhos. Ricardo a olhou com uma mistura de orgulho e insegurança. Ele sabia que ela tinha razão, mas o medo de perder a conexão com ela o fazia vacilar. Ele sabia que precisava apoiar Ana, mas estava perdido em sua própria luta emocional. Eu vou te apoiar, Ana. Só prometo que não me deixará para trás?
Ana o abraçou, e, nesse momento, ela soube que, mesmo com o medo, ambos estavam dando passos em direção a um futuro mais saudável e equilibrado. Capítulo 20. O encontro com o passado de Ana. Enquanto Ricardo começava a lidar com suas inseguranças, Ana sentiu que era hora de também confrontar seu próprio passado. Ela havia carregado por anos o peso de não se sentir suficiente, de sempre se colocar em segundo plano. A relação com Ricardo, embora cheia de amor, a havia feito esquecer de si mesma, de suas próprias necessidades e ambições. Ana decidiu procurar ajuda para lidar com as feridas do passado. Ela se inscreveu em uma terapia individual, onde começou a entender as causas de sua baixa autoestima e como isso a impactava em seus relacionamentos. A jornada não foi fácil, mas Ana sabia que, ao se conhecer melhor, ela também conseguiria ser uma melhor esposa, amiga e, acima de tudo, mulher. Durante uma das sessões, ela teve uma revelação importante. Eu sempre me coloquei em segundo plano, por medo de perder. Agora, entendo que, para amar alguém, eu preciso me amar primeiro. Com essa percepção, Ana começou a mudar ainda mais. Ela sabia que sua jornada era longa, mas estava pronta para enfrentar o que fosse necessário para se tornar a mulher que sempre quis ser. O que você acha da decisão de Ana de seguir seus próprios sonhos? Será que isso vai fortalecer o relacionamento dela com Ricardo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história cheia de emoção e superação. Capítulo 20. O encontro com o passado de Ana. Continuação. Ana estava em uma jornada de autoconhecimento. Enquanto se dedicava ao seu novo projeto, ela não conseguia ignorar o vazio que sentia por dentro. O peso de sua infância, os traumas emocionais e o medo do fracasso estavam profundamente enraizados nela. Ela sempre se sentiu invisível, uma mulher com medo de se destacar e se impor. A decisão de buscar ajuda e terapia se mostrou crucial para a reconstrução de sua autoestima. Ela começou a entender que, para se amar de verdade, precisaria confrontar as feridas do passado. Ao longo das sessões, Ana descobriu que, por muito tempo, havia aceitado as migalhas de afeto e atenção que Ricardo lhe dava, sem perceber que ela merecia muito mais. Ela se lembrava das palavras de sua mãe: "Você merece ser vista, querida. Não tenha medo de brilhar." Essas palavras ecoaram em sua mente enquanto ela tomava decisões mais firmes sobre sua vida. Ela queria ser mais do que a esposa de um milionário. Ela queria ser ela mesma, com suas próprias conquistas e liberdade. A jornada era difícil, mas a cada dia, ela sentia sua confiança crescer. Ana sabia que não seria fácil encontrar equilíbrio entre seu projeto e o casamento, mas ela estava determinada a tentar. Capítulo 21. O passo em direção ao sucesso. Ana começou a investir mais no seu projeto, dedicando-lhe cada vez mais tempo e energia. Com o apoio do investidor, ela começou a formar uma rede de contatos e a construir um caminho sólido para o sucesso. Ela estava se apaixonando pela liberdade de poder trabalhar em algo que fosse inteiramente seu. A sensação de estar no controle de sua vida a fazia sentir-se viva de uma maneira que ela nunca havia experimentado. No entanto, o sucesso de Ana trouxe também um novo desafio: o medo de que sua evolução fosse algo que pudesse afastá-la de Ricardo. Ela temia que ele se sentisse ameaçado por suas conquistas. Afinal, ele sempre fora o homem bem-sucedido da relação. Como ele reagiria ao ver sua esposa crescendo e se tornando cada vez mais independente? Ricardo, embora visivelmente orgulhoso de Ana, não podia negar a insegurança que o consumia. Ele se via com medo de perder o controle, de ser deixado para trás. Ele sempre havia sido o provedor, o centro da família, e agora, com Ana tomando as rédeas de sua própria vida, ele temia que isso significasse um afastamento. A dúvida ainda o corroía: será que ela o amaria da mesma forma quando alcançasse seus próprios objetivos? Capítulo 22. O conflito interno de Ricardo. Ricardo sabia que precisava superar seus medos e apoiar Ana em sua jornada, mas ele estava lutando contra um sentimento de perda. O homem que ele sempre foi, o controlador, o provedor, o líder, estava desaparecendo. Ele precisava aprender a ser mais do que apenas uma figura forte e dominante em sua vida e casamento. Ele sabia que, para que o relacionamento deles funcionasse, ele teria que mudar. Ricardo começou a perceber que seu medo de ser abandonado
o havia feito tomar decisões erradas, que agora afetavam não só a si mesmo, mas a Ana também. Ele sabia que o amor verdadeiro não deveria ser baseado em controle ou possessividade, mas em apoio e respeito mútuo. Mas essa mudança não seria fácil. Ele precisava abrir mão de tudo o que sempre soubera e aceitar que o relacionamento deles estava evoluindo. Após algumas conversas com amigos próximos e sessões de terapia, Ricardo decidiu que a única maneira de salvar seu casamento era dar mais espaço a Ana. Ele sabia que, se continuasse a impor suas inseguranças sobre ela, poderia perder tudo o que eles haviam construído juntos. Capítulo 23. O grande confrontou. Momento chegou. Ana e Ricardo estavam sentados juntos, em um dos poucos momentos tranquilos que haviam compartilhado recentemente. O silêncio entre eles era pesado, e a tensão no ar era palpável. Ana olhou para Ricardo e, com coragem, disse: Ricardo, eu preciso de algo mais. Eu não posso continuar sendo a esposa que vive à sombra dos seus medos. Eu preciso ser eu mesma. Eu preciso ser livre. Ricardo a olhou com olhos cheios de dor e compreensão. Eu sei, Ana, disse ele com uma voz rouca. Eu sei que você precisa disso. E eu te amo tanto que, pela primeira vez, estou disposto a te deixar ir, se for necessário. Eu não posso mais te controlar. As palavras de Ricardo, ditas com tanta sinceridade, tocaram o coração de Ana. Ela sabia que ele estava dizendo isso com toda a sua alma. Eles estavam à beira de uma grande mudança. A batalha deles não era mais uma luta pelo controle, mas pela liberdade e pelo amor genuíno. Naquele momento, ambos sabiam que estavam prontos para dar o próximo passo, não como marido e esposa, em um relacionamento controlado, mas como parceiros, dispostos a crescer juntos, com base na confiança e no respeito. Capítulo 24. A decisão final. Ana, com lágrimas nos olhos, tomou a decisão de seguir seu caminho. Ela sabia que, para que o relacionamento deles fosse saudável, ela precisava se realizar como pessoa. Ela não queria mais ser refém de um casamento onde a liberdade não existia. Ela sabia que, se continuasse a viver sob a sombra de Ricardo, nunca seria feliz de verdade. Ricardo, por outro lado, fez uma escolha também. Ele decidiu que, por mais difícil que fosse, ele precisaria mudar. Ele não queria perder Ana. Ele queria ser o homem que ela merecia, alguém que não a sufocasse, mas a apoiasse em suas escolhas e sonhos. Ele sabia que o verdadeiro amor não deveria ser baseado em possessividade, mas em liberdade para crescer, mesmo que isso significasse dar espaço a quem ele amava. Ambos estavam decididos a seguir em frente. Ana, com o coração aberto e cheia de esperança, começou a trabalhar em seus próprios sonhos, agora sem medo de ser quem ela era. Ricardo, por sua vez, começou a trabalhar em suas inseguranças, disposto a aprender a viver sem medo de perder. Capítulo 25. O novo caminho. Com o tempo, Ana e Ricardo começaram a ver os frutos de suas escolhas. O relacionamento deles não era mais baseado em controle, mas em um amor mais saudável e equilibrado. Ana continuou a crescer em seu projeto, conquistando novos patamares de sucesso e realização. E Ricardo, embora ainda enfrentasse desafios internos, estava aprendendo a ser um melhor parceiro e, mais importante, a ser mais seguro de si mesmo. O caminho deles não foi fácil, mas cada passo que deram juntos foi uma conquista. Eles não eram mais o casal que se sufocava em um ciclo de controle e medo, mas dois indivíduos que, juntos, estavam construindo uma vida mais rica e plena. Ana, com um sorriso confiante, olhou para Ricardo e disse: Nós conseguimos, não? Conseguimos? Ricardo a olhou com um sorriso sincero e verdadeiro, e respondeu: Sim, conseguimos. E o melhor de tudo é que estamos fazendo isso juntos. Você acredita que Ana e Ricardo conseguiram superar seus medos e criar um relacionamento mais saudável? Será que o futuro deles será ainda mais brilhante? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar a continuação dessa história emocionante. Capítulo 26. O recomeço. Ana estava agora vivendo o sonho que sempre desejou, com seu projeto crescendo de forma impressionante. Ela não imaginava que poderia ser tão empoderada, tão conectada consigo mesma. Ela finalmente sentia que estava sendo fiel aos seus próprios desejos e não aos que o mundo, ou Ricardo, impusessem. O amor próprio estava tomando seu lugar no centro de sua vida.
Mas, embora ela estivesse conquistando seu espaço, um sentimento de insegurança ainda a assombrava. Será que, em algum momento, ela sacrificaria seu casamento por seu sucesso? A dúvida surgiu, não por uma falta de amor por Ricardo, mas por um medo real de perder a essência do que ela havia construído. Ela temia que, à medida que seu sucesso aumentasse, a distância entre ela e Ricardo também crescesse. Ricardo, por sua vez, estava admirando a transformação de Ana com um orgulho silencioso. Ele havia mudado, mas sua própria luta com as inseguranças e o medo de perder sua identidade em relação ao casamento ainda o consumia. Ele sabia que, para continuar sendo um bom marido para Ana, precisava ser mais do que um homem de sucesso. Ele precisava ser o companheiro que ela merecia. Os dois estavam crescendo, mas juntos, ainda haviam desafios pela frente. O recomeço deles estava apenas começando. Capítulo 27. O teste da confiança. Ricardo, agora mais seguro de sua posição no casamento, propôs algo diferente para eles. Ele sugeriu que ambos fizessem uma viagem, um retiro espiritual, onde poderiam trabalhar no fortalecimento da confiança entre eles, sem distrações. Ana hesitou no início. A ideia de viajar e se desconectar de seu trabalho a assustava. Ela sentia que, de certa forma, ainda estava se ajustando à sua nova identidade. Mas, ela aceitou. Era mais do que uma viagem, era um teste. Eles precisavam da reconexão, uma chance de parar, olhar um para o outro e reafirmar seu compromisso. O retiro não foi fácil. Eles precisaram enfrentar questões não resolvidas, como a insegurança de Ricardo e os sentimentos de Ana sobre sua liberdade. Mas, ao final, eles perceberam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Eles não eram mais prisioneiros do medo ou da desconfiança. Estavam criando uma nova dinâmica, onde a vulnerabilidade era aceita e o amor mais genuíno florescia. O tempo no retiro foi transformador. Quando voltaram para casa, estavam mais fortes como casal, com um entendimento mais profundo de suas necessidades e de seus limites. Capítulo 28. O verdadeiro desafio. Com o sucesso de Ana crescendo, ela se viu diante de um novo desafio: equilibrar sua vida profissional com sua vida pessoal. Seus amigos, colegas e investidores estavam exigindo mais de sua atenção, e a demanda por seu tempo estava se tornando cada vez mais intensa. Ricardo, que sempre esteve ao lado dela, começou a sentir uma pressão crescente. Ele sabia que Ana estava em uma fase de expansão, mas a ansiedade de ser negligenciado começou a ressurgir. Ele começou a se questionar: será que ela ainda tem espaço para mim em sua vida? Ana, por outro lado, estava imersa em novos projetos e oportunidades, e sentia que estava dando o seu melhor para ambos. Mas ela também sabia que, com o ritmo acelerado da sua vida profissional, ela poderia se perder nas demandas externas e esquecer de cuidar de seu próprio relacionamento. Este foi o momento em que ambos precisaram enfrentar a realidade de que nem todo amor é fácil, nem todo sucesso é simples. Eles precisavam aprender a equilibrar suas aspirações pessoais com o compromisso de cuidar um do outro. O verdadeiro desafio agora era aprender a colocar as necessidades do relacionamento acima das pressões externas. Capítulo 29. A conquista de um novo futuro. O relacionamento de Ana e Ricardo foi sendo moldado a cada passo, a cada desafio que enfrentaram juntos. Ana estava finalmente vivendo a vida que sempre desejou, conquistando tudo o que sempre sonhou. Mas ela sabia que, para continuar crescendo como mulher e como esposa, ela precisava equilibrar seu sucesso com o amor e respeito por Ricardo. Ricardo, por sua vez, havia encontrado um novo sentido de segurança. Ele não estava mais se definindo pela sua riqueza, ou pelo controle que tinha sobre o relacionamento. Ele estava aprendendo a ser vulnerável, a confiar e a apoiar Ana em suas conquistas. Ele havia mudado, mas a maior mudança que ele fez foi aprender a se apoiar na confiança mútua. O casamento deles, agora, estava mais equilibrado, mais saudável. Eles aprenderam que, para crescer juntos, era preciso fazer ajustes, comunicar-se constantemente e, acima de tudo, confiar um no outro. O caminho até ali não foi fácil, mas a recompensa foi uma relação onde ambos se sentiam plenos e livres, sem perder o que mais os unia, o amor genuíno. Com Ana crescendo em seu campo e Ricardo, agora mais seguro de sua posição ao seu lado,
eles começaram a planejar um futuro onde ambos seriam protagonistas, com a liberdade de seguir seus próprios caminhos, mas sempre juntos. Capítulo 30. O Novo Horizonte. O tempo passou, e Ana e Ricardo continuaram a evoluir, não apenas como casal, mas como indivíduos. Ambos estavam realizando seus sonhos e, ao mesmo tempo, nutrindo um relacionamento que havia se transformado em uma parceria verdadeira. Eles aprenderam a se amar de maneira mais madura, respeitando os espaços um do outro, mas nunca deixando de lado o compromisso que tinham. Ana tornou-se uma referência em seu campo e, mais importante, uma mulher que se sentia realizada por si mesma, sem precisar da aprovação de ninguém. Ricardo, por sua vez, encontrou sua paz interior e sua identidade além da riqueza e do controle. Eles não eram mais prisioneiros de seus medos, mas sim dos seus próprios desejos de crescer e viver de forma plena. No fim, eles se olhavam e sabiam que, apesar de todas as adversidades, haviam superado os maiores obstáculos, o medo, a insegurança e a falta de confiança. E agora, juntos, estavam prontos para o futuro, sem as amarras do passado, prontos para conquistar o que quer que a vida lhes reservasse. Você acredita que Ana e Ricardo finalmente conseguiram alcançar o equilíbrio perfeito? O que você acha do crescimento deles ao longo dessa jornada? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes e cheias de superação.